Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A mensagem de hoje eu quero compartilhar com você em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e a partir do versículo 12, que diz assim: E a sua competidora excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus beiços ou seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. O versículo 12, novamente, diz assim: E sucedeu que, perseverando ela em orar ao Senhor. Eu quero que você guarde o versículo 12, não só o 12, mas a palavra do Senhor nós precisamos guardar no nosso coração. Mas guarde esta frase do versículo 12: E perseverando ela em orar. Percebe que Ana, ela vai perseverar em oração, mesmo depois de ser afrontada, mesmo depois de ser perseguida, mesmo estando sendo perseguida, mesmo sendo afrontada constantemente dentro da sua própria casa pela a outra esposa de Eucana. E a Bíblia fala que Ana perseverava em orar. Ela sofria afrontas, sofria perseguição, mas ela perseverava em orar. Nós não vamos ver Ana tirando satisfação com Penina, enfrentando Penina, até porque Ana era a primeira esposa de Eucana. Mas a Bíblia fala que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Querido, entenda que muitos desertos que nós enfrentamos, que o Senhor nos permite enfrentar, foi Ele quem nos colocou lá para nos dar experiências. Não é porque não está dando certo que muitas das vezes o Senhor não está, Ele continua no controle. E muitas das vezes aquilo que nós esperamos que dê certo, e algumas vezes, ou na sua maioria, dá errado, é o Senhor nos dando oportunidade de termos experiências com Ele. O sonho de Ana era gerar, mas o Senhor havia cerrado a sua madre. Para quê? Para ela ser humilhada? Para ela ser perseguida dentro da sua própria casa? Para ela ver outra mulher se deitando com seu marido? Não. Mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida de Ana e na sua perseverança. Ela perseverou porque ela sabia que não adiantava discutir com quem não entendia o propósito. Não adiantava descer ao nível do afrontador. Não adiantava descer ao nível do perseguidor. Ana perseverava em oração porque ela entendia que o único que poderia fazer o milagre na vida dela e dar esse privilégio a ela que é gerar, é só Deus. Então, ao invés de gastar a energia com o inimigo, ela gastava orando, perseverando em oração. Nós tiramos vários ensinamentos aqui com a irmã Ana, mas um dos grandes ensinamentos é: não desça ao nível do inimigo. Não vá tirar satisfação com o inimigo. Deixa o provocador provocar. Deixa falar, deixa perseguir, deixa. Mas nós precisamos continuar perseverando em oração. Mesmo quando o diagnóstico do homem não é favorável. Ana era estéril. Por que Ana era estéril? Porque Deus havia cerrado a madre de Ana. Alguém que não entendia o propósito, alguém que não entende o propósito, do lado de fora vai olhar e dizer: ela é estéril. Ela foi amaldiçoada. Ela não pode gerar. Ela nunca será feliz.
Mas quem entende o propósito sabe que para Deus nada é impossível. E quem entende o propósito tem consciência de que nessa esterilidade o nome do Senhor será glorificado, porque Ele está prestes a fazer um grande milagre. Oh, aleluia! Então persevera, não desça ao nível do inimigo. Para que perder tempo, gastar energia com quem não entende o propósito? Ele só sabe provocar. Ele só sabe tentar te abalar a tua estrutura e te tirar o foco. É só isso que ele sabe fazer. Mas se você der ouvidos ao inimigo, você deixa de viver milagres. Mas quando você fecha os seus ouvidos para o inimigo e foca os teus olhos, a tua vida no Senhor, e continua orando com mais força, apesar da fraqueza, entende? E continua orando com mais garra, apesar das tentações, apesar das adversidades, apesar das provocações, apesar das críticas, apesar da calúnia. O Senhor está falando com alguém: levanta e ora com mais força, caminha com mais força, porque apesar disso tudo, há um propósito que é maior do que a sua dor. Há um propósito que é maior do que essas críticas, do que essas provocações. Ei, Ana, continua orando, Ana. Deixa a Penina provocar, deixa a Penina caçoar, deixa a Penina achar que está por cima, Ana, deixa. O propósito é maior do que a dor. Penina não entende nada, e no pensamento de Penina você é uma derrotada, você nunca será feliz, é uma frustrada. Mas Penina não entende o propósito. Penina nunca vai entender o processo, nunca vai entender o propósito. Penina nunca vai entender que há um propósito mesmo na dor, e que aquele a quem você serve, aleluia, e aquele a quem você está clamando, ele é fiel para fazer o milagre acontecer. Ele começou a obra, ele vai terminá-la. Continua orando, continua clamando, deixa fofocar, deixa criticar. Ana, persevera em oração. Vão te perseguir, vão te criticar. Ana, vão rir de você, vão te chamar de frustrada, vão dizer que você nunca será feliz, vão te chamar de bêbada dentro do templo. Ei, Ana, continua orando. Continua focada no propósito. Você não tem ideia do que você está prestes a viver. Há algo sobrenatural acontecendo no mundo espiritual, querido. Aleluia! E as tuas atitudes contam aqui na terra. Se a tua atitude em meio ao caos é permanecer em oração, é permanecer guerreando, é permanecer adorando, é permanecer crendo, no mundo espiritual tem um grande efeito. Ei, o céu está em ação. A Bíblia fala que Penina, a sua competidora, algumas traduções vai chamar Penina, vai intitular Penina de competidora ou rival. A Bíblia diz que ela excessivamente a irritava. Existem pessoas que são enviadas de Satanás para tentar te tirar da graça, para tentar te fazer perder a bênção, para tentar te tirar do foco, para abalar a tua estrutura, para abalar o teu emocional. Não dê ouvidos, tape os teus ouvidos para as vozes alheias e foque o teu pensamento, foque no Senhor, na palavra do Senhor. Ei, querido, para de dar ouvidos à palavra de outros, segundos, terceiros. Pessoas que dão brechas, aliás, não dão brecha, abrem portas para Satanás entrar, fazer gracinha, fazer bagunça, usar a boca deles para te caluniar. Não dê ideia. Não dê ouvidos, tape os teus ouvidos para o inimigo e continua marchando com mais força. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele se levanta contra a minha e a sua vida, porque ele sabe que a tua vitória está mais perto do que você possa imaginar. É por isso que ele tenta te parar.
Oh, racalava subricandaraia. O Senhor está nos dando uma ordem. Levanta agora. Ora com mais força. Ora com mais ousadia. Oh, recalava subricandaraia. O Senhor está falando comigo. Ele fala contigo agora. Ele está falando com você agora. Oh, eu creio que Ele está falando com mais alguém aqui. Levanta e começa a marchar com mais força, porque Ele te deu autoridade, Ele te deu graça, Ele te deu unção. Oh, aleluia! Sempre vão ter pessoas melhores do que eu e você, sempre vão ter pregadores melhores do que você, sempre vão ter cantores melhores do que você, mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor escolheu você também, Ele separou você também. E você é escolhido, escolhida, separado, separada desde o ventre da sua mãe. Quantas armadilhas, quantas artimanhas Satanás lutou e tentou e preparou contra a sua vida, mas o Senhor te livrou de todas. Quantas vezes ele tentou te diminuir, quantas vezes ele tentou abalar o teu emocional, a tua estrutura. Quantas vezes? Vamos aprender com Ana neste momento, sendo perseguida, afrontada, dentro da sua própria casa, e como se não bastasse, dentro do templo, enquanto ela orava, foi considerada bêbada, filha de Belial. Meu Deus! E mesmo assim Ana perseverou. Querido, olha o segredo: para de gastar a tua energia com o inimigo, clama com mais força. Ora com mais ousadia, ora com mais autoridade. O Senhor te fez parar nesse vídeo. Você não caiu de paraquedas aqui não. Foi o Senhor quem te fez parar aqui só para te dizer: você não está entendendo que o teu inimigo está tentando te distrair. Você não está entendendo que ele está tentando abalar o teu emocional, a tua estrutura, tentando te diminuir, te frustrar a ponto de você parar, estacionar. Mas neste momento, em nome de Jesus, não sei em que horário você está assistindo essa mensagem, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas o Senhor está falando com alguém neste momento. Levanta agora, desembanha a tua espada, moça, desembanha a tua espada, moço. Arregace as mangas, sacode a poeira da tua roupa, das tuas vestes, e marcha. Há uma palavra liberada sobre a tua vida. Penina só vai te parar se você permitir. O inimigo só vai embargar a tua bênção, a tua vitória, e só vai impedir a grandiosidade do que o Senhor já preparou para você, só se você deixar, só se você permitir. A única pessoa, escute isso aqui, olha aqui para mim, a única pessoa que pode te impedir de conquistar aquilo que o Senhor já preparou para você é você mesmo. Não é o inferno, não é teu marido, não é tua esposa, não é teu filho, não é tuas finanças, não são as adversidades, é você mesmo. Porque se você quiser, se você tiver atitude, se você se posicionar, nem o inferno consegue te deter. Quando Gideão recebeu a chamada do Senhor, e depois de algumas provas que ele fez com o Senhor, e do Senhor ter separado os 300, Gideão compôs até uma música. E qual é a música? Pelo Senhor, por Gideão. Pelo Senhor, por Gideão. Querido, pelo Senhor, nós marchamos sim. Pelo Senhor e por aquilo que Ele nos prometeu, nós vamos chegar até aonde Ele determinou que chegaríamos. As críticas não vão me parar. As afrontas não vão me calar. Calúnia não vão me deter. Entenda isso aqui em nome de Jesus. Só vai parar se você permitir. Você é a única pessoa que pode te impedir de viver o extraordinário. Então se levanta agora, se posiciona agora, começa a caminhar, a marchar agora, em nome de Jesus. E quer um conselho? Tem hora que a gente tem que ser radical, sim.
Tem hora que a gente tem que cortar algumas coisas pela raiz. Tem hora que a gente vai ter que cortar algumas amizades pela raiz. Muitas das vezes a gente não chegou onde deveríamos ter chegado por conta de algumas amizades. Corta agora. Começa a cortar agora. Precisamos muitas das vezes ser radicais. Porque se você não ser radical em muitas áreas da sua vida, essa amizade pode te impedir de chegar aonde o Senhor determinou que você chegaria. Você é a única pessoa que pode te impedir. E é a única pessoa que pode te fazer alcançar o que o Senhor já preparou para você. Então faça como Ana, que apesar das afrontas, apesar dos levantes, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar do que a medicina decretou, é impossível gerar, você é estéril, será frustrada para sempre, nunca será feliz, nunca será isso, nunca será aquilo, querido. Oh, recalavassúria, maior é aquele que te prometeu, entenda isso em nome de Jesus, maior é aquele que te fez a promessa, o resto não importa, deixa se levantar, deixa falar, deixa os inimigos se ajuntarem numa mesa para te caluniar, para te difamar, para falar mal da tua vida, para tentar, para armar meios de te parar. Deixa. Enquanto você continuar de joelhos, nada te para, meu irmão. Nada te para, nada te cala. Nada. Como diz a palavra, por um caminho vem contra mim, por 7 fugirão. Receba esta palavra em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Você vai se levantar agora, não é amanhã não é depois não, é agora. Vai se posicionar, vai perseverar em oração, sabe por quê? Porque por mais que critiquem, por mais que falem mal, por mais que afrontam, por mais que se levantam e façam o que estão fazendo contra a tua vida, só você sabe da tua necessidade. Só você e Deus sabe do que você realmente precisa. Só você e Deus sabe de onde Ele te tirou, te arrancou com a mão forte, e que se não fosse Deus, você não estaria de pé. Tem gente dando brecha, tem gente abrindo uma porta para o diabo e dizendo: pode vir, pode usar minha boca, por inveja da tua vida, por inveja ao ministério que o Senhor lhe confiou. Ele colocou uma grande responsabilidade na tua mão, e não é para você se acovardar, não é para você temer. Arregaça as mangas, porque o Senhor vai usar a tua vida, se você crer. Faça como Ana, persevere em oração, e você verá o milagre, a experiência, o sobrenatural, o extraordinário, a mesa posta que o Senhor já preparou para a tua vida. Creia que 2026 pode ser um ano de bênçãos, de mudança, de virada de chave na sua vida. Um ano de colher frutos, de viver o que você nunca imaginou viver, de viver o que o Senhor prometeu. Cumprimento de promessa. E se você não crê, eu creio aqui, tomo posse sozinha. Mas se você crê, toma posse aí também em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa. Por Ana ter perseverado, mesmo no templo sendo considerada como bêbada e sendo humilde, afronta ao engano de Eli, por ela ter sido humilde e permanecido em oração, a vida dela nunca mais foi a mesma. Porque ela recebe uma palavra, e o semblante de Ana já não era mais de angústia, já não era mais de dor, não era mais de tristeza. A Bíblia fala que o seu semblante já havia mudado, porque ela recebeu uma palavra. Você recebeu uma palavra. Então agarre essa palavra. Não solte essa palavra por nada na sua vida, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Se Ele prometeu, descansa. Persevere. Esse é o segredo.
Persevere. Não é cruzar os braços e dizer, mas eu já orei, mas eu já jejuei, eu já paguei o preço, eu já fiz. Não, persevera, insista. Deixa o mundo cair e desabar, mas você vai perseverar. Porque você sabe da tua necessidade. E você sabe quem te fez a promessa. Você conhece a voz do teu Deus, não conhece? Pois bem, persevere. Ele vai cumprir na sua vida também. Da mesma forma que ele cumpriu na vida de Ana, ele também vai cumprir na sua. Amém? Eu quero orar por você, Pai. Eu quero lhe apresentar a vida do meu irmão, da minha irmã, a nossa vida diante do Senhor. Porque temos promessas, sonhos, planos, projetos. E quantas vezes, Senhor, temos sido bombardeados. Quantas vezes o inimigo tem se levantado, tentado nos fazer parar, tentado nos fazer desistir, abandonar tudo, largar tudo. Mas o Senhor é aquele que sempre avisa antes. O Senhor sempre nos alerta antes. O Senhor sempre nos fala antes. Guarda a nossa mente. Guarda a nossa mente, Senhor, porque a mente é um campo de batalha muito grande e Satanás tem lançado setas, então blinda a nossa mente. Blinda este campo de batalha, blinda o nosso coração, guarda os nossos pensamentos, sentimentos. Senhor, que nós sejamos completamente usados pelo Senhor. Que sejamos completamente cheios da tua presença, da tua unção, impelidos pela tua presença. Senhor, saca-nos da tua aljava e nos lance como flecha ao alvo certo. Porque o Senhor é o arqueiro. Tu és o único que tem o poder, a autoridade, porque tu és o poder. Tu és a autoridade. É o único que tem a autoridade, o controle e a sabedoria, a autonomia de pegar a flecha e lançar ao alvo certo. Até porque o Senhor sabe o tempo certo de lançar a flecha. Eis-nos aqui, Senhor. Renova as nossas forças físicas e espirituais. Seja conosco. Joga por terra toda procrastinação. Joga por terra toda frieza, toda mornidão, toda distração, todo e qualquer tipo de distração. Joga por terra agora, em nome de Jesus. É o que nós lhe pedimos crendo e lhe agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Receba esta palavra no teu coração. Manda para alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra como essa. Manda agora. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha, para que mais e mais vidas também sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe.